Shalom, shalom. Ontem eu fiz um vídeo de Davi e o gigante. E eu fiquei pensando, o que chamou a atenção de Deus em relação a Davi? Para ser segundo o coração de Deus. Fiquei pensando nas qualidades de Davi que chamou a atenção de Deus. Eu parei e pensei, a primeira coisa que Deus visualizou em Davi foi o zelo que Davi tinha por tudo aquilo que o Davi cuidava das ovelhas do pai. Então Davi, ele protegia as ovelhas do pai contra os ursos, contra os leões, que foram as primeiras batalhas de Davi internamente, onde ninguém via, no secreto. E Deus viu ali o zelo dele e a ocupação dele, que Deus pega quem está ocupado, quem está fazendo alguma coisa, quem está trabalhando para a obra, quem está trabalhando, fazendo o seu trabalho, a sua função, sua profissão. Então Deus pega quem está ocupado. À toa, Deus não enxerga quem é à toa. E depois eu fiquei pensando, qual era a outra qualidade? Anotei aqui, em relação à ocupação que eu falei, que Deus viu a ocupação e Deus viu o zelo de Davi com as ovelhas do pai, que ele protegia, ele zelava, ele era um bom mordomo com as ovelhas do pai dele, ele protegia, ele zelava pelos bens do pai. Então, o que? Se reflete a Deus, que tudo que Deus colocava na mão dele, ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado, ele era um bom mordomo, um mordomo fiel, ele fazia o melhor. E a outra qualidade que eu vi, Davi tinha um coração humilde. Toda a trajetória de Davi, até a hora que ele também começou a reinar, Davi tinha um coração humilde. Davi não pisava em pessoas, Davi não se sentia, ele sempre soube o lugar dele, que ele estava embaixo da autoridade de Deus, ele era humilde com as pessoas. Humildade é diferente de simplicidade, ele tinha um coração humilde. Outra coisa que eu vi em Davi também era em relação à coragem. Ali, quando ele foi em relação a Golias, ele colocou em primeiro lugar Deus à frente para vencer a batalha, Deus dos exércitos, porque a confiança dele era em Deus e não na força do braço dele, mas ele era um cara de coragem, ousado. Deus gosta de pessoas ousadas, pessoas que colocam a cara a tapa para poder proteger o reino. E Davi tinha coragem, ele era um cara corajoso. Outra qualidade que eu vi em Davi, ele tinha equilíbrio. Quando Davi foi lá levar as marmitas de comida, o lanche para os irmãos, e quando ele viu toda aquela situação acontecendo, Davi não se desequilibrou como todos os outros soldados de Israel. Davi humildemente, como um pastor de ovelhas, que ele nem soldado era, ele era um pastor de ovelhas, ele teve equilíbrio, ele teve cabeça, sabedoria, ele teve discernimento e equilíbrio. Ele foi até lá, os irmãos dele perguntou, entregou as marmitas, olha como é que ele era humilde, ele sabia o lugar dele, ele já estava ungido já por Samuel, mas ele estava quietinho, em silêncio e respeitando o reinado de Saul, que Saul que ainda estava no poder e não ele. Então, mesmo ele já sendo ungido lá no secreto, lá no meio da família, lá sentado lá à mesa, que nem o pai dele reconhecia ele, nem os irmãos, mas ele na humildade, ele chegou para o irmão e perguntou, quem é esse que afronta o Deus de Israel? E o irmão falou, volta lá para cuidar das ovelhas do nosso pai, o que você está fazendo aqui, moleque? Né? Chamando ele como se ele fosse um moleque, né? O jeito como falou na Bíblia é como se ele fosse um moleque. Vai lá cuidar das ovelhas, sai daqui. Espantou ele. Ele foi, pegou, ficou quietinho na dele, que ele era humilde. Foi para outro soldado, um outro soldado, que não era irmão dele, perguntou, quem é esse que afronta os deuses de Israel? Quem é esse circunciso que está afrontando o Deus de Israel? E o cara foi e falou para ele quem era, o soldado foi e falou para ele quem era. Davi teve equilíbrio e foi lá até a tenda do rei e falou, eu me apresento a ti aqui, rei, deixa que eu vou lá, eu vou resolver essa parada aí, eu vou de encontro a esse gigante e vou trazer a cabeça dele para trazer aqui a vitória para Israel.
E não adiantou o rei querer dar a armadura dele, porque não servia para Davi. O que Davi tinha era aquilo que ele sabia usar. Que lá no secreto ele matou leão, urso, tudo mais, protegendo as ovelhas do pai, com uma funda, né? Que a gente aqui no Rio de Janeiro fala com estilingue, entendeu? Por quê? Não era a força do estilingue, era a estratégia do ponto certo que Deus deu, do foco certo que Deus deu dele, atirar aquela funda, porque a força que foi ali foi do Senhor dos Exércitos e derrubou o gigante. E Davi foi lá e finalizou cortando a cabeça do gigante. Porque quando você ganha uma guerra, você tem que arrancar a raiz e tudo, para o gigante não voltar a se levantar contra a tua vida e nem contra aqueles que você está protegendo. Amém? Essas são as qualidades que eu encontrei em Davi, segundo o coração de Deus.